O assunto agora é: vamos deixar de lado a sabotagem. Sabotagem do biquíni. A gente criou um nome aí pra nossa pauta pra ficar mais bonito, mas na verdade, eu acho que antes de tudo é uma sabotagem pra vida, né? Se você tem objetivos, se você quer não só perder peso, mas levar uma vida saudável, que muitas vezes é o principal, mas que acaba dando gatilho, é a vontade do emagrecimento, realmente porque você quer ficar de bem com o espelho, eu acho que as dicas vão ser muito válidas. Com ela, mais uma vez, nossa nutróloga, doutora Ana Luísa Vilela. Ai, como eu adoro quando você vem. A gente consegue discutir coisas tão legais e eu acho que ponderar muitas vezes, porque você tem opiniões, assim, muito pertinentes e pessoais, né? Eu acho que os médicos, dentro dos estudos científicos e tal, claro, constroem aí os seus pensamentos naquilo que acreditam, baseado nesses estudos, mas muitos têm o seu lado pessoal em cada toque. Com certeza, né? Com certeza. E eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente está fazendo as pautas aqui no programa. Doutora, vamos começar. Você separou alguns itens que são considerados itens pegadinha. Com certeza. Olha, vamos pensar um pouquinho naquele nosso dia a dia. A gente quer emagrecer, a gente sabe como começar a emagrecer, a gente sabe daqueles pilares, que é exercício físico, comer melhor, dormir bem, tudo isso, todo mundo sabe. A gente já sabe. Tá. Então, mas a gente tem, a gente fica meio preguiçoso. A gente acha, vou começar na segunda-feira, vou começar na terça-feira. Começa na segunda e termina na sexta. Então, e a gente vai fazendo, acha um pouquinho difícil fazer essa dieta, tô comendo na rua, não quero comer agora. Então, a gente vai se boicotando. É verdade. Então, a gente tem que conhecer esses boicotes. Eu acho que o melhor aprendizado de tudo, a gente só consegue emagrecer quando a gente se conhece. Certo. E sabe quando a gente começa os pequenos boicotes. Perfeito. Então, a gente sabendo disso, a gente pode escapar muito bem deles. O primeiro boicote, pelo que eu me lembro da lista que recebi, é: não podemos pular refeições. As pessoas acham que quando elas tiram os lanchinhos intermediários, elas vão comer menos, porque elas estão tirando as calorias daqueles lanchinhos. E até mesmo pular grandes refeições, tipo o almoço. Substituir o almoço por um shake. Não pode. Todo mundo acha, nossa, que legal, tô comendo menos calorias. Mas o que? A sua sensação de saciedade está atrasada, porque você não mastiga, você não tem todos os nutrientes. Com o tempo, esses nutrientes vão fazendo falta, o nosso organismo vai pedindo eles de volta. Tá. Então, você fica com mais fome, você começa a boicotar a sua dieta. Por quê? Começa a comer, vamos comer um salgadinho, eu tô na rua, não vou almoçar. Aí você entra com um biscoitinho super salgado, cheio de sódio. Aí você vai no supermercado e compra aquela primeira barrinha de cereal que você vê na frente. Qual o problema da barrinha? A gente fala tanto de barrinha, eu acho legal as pessoas entenderem aí o que elas devem observar quando elas vão escolher uma barrinha. Para a barrinha não ser pegadinha. Então, a barrinha não é uma alimentação completa. Se você comer uma barrinha 2 vezes na semana, uma barrinha com pouco açúcar, uma barrinha feita mesmo de cereais integrais, de boa qualidade ou proteica, tudo bem. Mas substituir refeição, comer 6 barrinhas por dia. Ai, meu Deus. Tem gente que faz isso, Carol. Jura? Tem gente que enche a bolsa de barrinha e vai pro trabalho. E acha que aquilo vai suprir todas as necessidades do dia. Não vai. Não vai. Se você não tomar água, a barrinha é rica em fibra, então você pode se constipar, o intestino não vai funcionar bem, porque a fibra funciona bem pro intestino quando ela está hidratada. Tá. Então, senão vira uma bola. Senão vira uma bola. Mas tem gente, então, que troca a refeição por barrinha? Tem gente que troca a refeição por barrinha. Que é fácil de levar, né? Fácil de levar, é barato, tá dentro da bolsa, tira ali, come. Então vai atrasando a refeição boa do dia. Quando a gente vai comer, a gente está com o dobro de fome. Qual é o principal erro do café da manhã? A gente citou aí com o Jamar algumas coisas e ele comentou da refeição, e eu sei que vocês se conhecem. E isso é muito legal, que é uma coincidência, gente, mas eles se conhecem. E o fato do café da manhã ser considerado a refeição principal do dia, o que você acha que hoje é o maior erro nesta refeição? Então, todo mundo, excesso de carboidratos. E assim, a gente acumula muitos alimentos semelhantes numa única refeição. A gente precisa de carboidrato, a gente precisa de proteína e a gente precisa de gordura. Tá? Então, a gente tem que dividir esses alimentos. Uma fruta, mas não 3, 4, 5 frutas no café da manhã, mais um pãozinho no café da manhã. Mais uma geleia. Mais geleia no café da manhã, mais outra fruta, mais uma bolachinha. Então acaba que
você estoura a quantidade de calorias e você nem gasta essas calorias durante o dia. Então, a gente tem que dosar isso. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho de suco, que você trouxe opções de sucos. Tem 2 sucos aqui e 1 suco aqui. Uma das recomendações que eu recebi no seu texto estava assim: cuidado, trocar refrigerante por suco pode não ser uma boa. Como é essa colocação, então? Porque a primeira coisa que a gente pensa quando chega, de repente, num restaurante, você vai fazer um pedido. O que você quer beber? Você ia pedir o refri, você fala, não, vou tomar um suco. E aí você vai lá e pede o suco de laranja. Super calórico. Então, a gente tem que voltar a nos situar aqui. A gente tem alimentos saudáveis e a gente tem alimentos calóricos. O suco de laranja é saudável, porém ele é muito calórico. E uma dieta de redução de calorias para o emagrecimento não cabe o suco de laranja. Entendi. Cabe sim não quer a laranja. Dizer que a pessoa tem que tomar o refrigerante. Não quer dizer que mas ela também não tem que tomar o suco. Mas ela não precisa tomar esse suco. Quais são os sucos de baixa caloria que podem estar no nosso dia a dia com adoçante? Limão, maracujá e aí não tá mais o morango também, um bom suco. Ah, é? Principalmente nesse período agora de frio, que o morango é mais acessível, né? Sim, é época do moranguinho. Aqui, ó. Limão e maracujá. E maracujá. Com uma fruta, você faz muito suco. Então, pensa assim, os sucos que são feitos com pouca fruta, eles são menos calóricos. Entendi. Tem menor índice glicêmico. Então, aí você pode ousar. Vou fazer um suco de maracujá com água com gás. Ai, que delícia, deve ficar ótimo. Aí, gente, suco de maracujá com água com gás, olha que ideia boa. Sabe? Então você vai ousando um pouquinho, suco de limão com água com gás. Fica bom? Eu normalmente coloco o limão espremidinho, mas, nossa, bem intenso, colocar bastante suco. Pra quem gosta de doce, às vezes o suco adoçado com adoçante fica bom. E você tira aquela vontade do refrigerante, porque você tá com a água com gás ali. Entendi. Água tônica também. Abusar de um pouquinho da água tônica. Para quem está nessa fase, porque igual eu falo para vocês, não é que o refrigerante é aceitável, é muito difícil você tirar tudo. Quando você é um obeso que precisa emagrecer, às vezes a gente tem que fazer pequenas concessões até ele conseguir chegar na saúde. Então, uma água com gás, uma água tônica às vezes, fazer uma bebidinha com água tônica em vez de álcool. Para mudar, dar aquela sensação de que tá tomando, mas na verdade não tá. A gente dá uma enganadinha no cérebro. Isso ajuda a passar para um outro patamar, que quando a gente está mais magro, que a gente já adquiriu hábitos saudáveis, é muito mais fácil continuar. Entendi. Mas você sabe que eu respeito muito essa sua opinião, embora eu acho refrigerante complicado, e não vou colocar aqui, não. A gente sabe que mas complicado. Olha que interessante isso. Como, de repente, tirar tudo da pessoa não é também o correto. Isso é a nossa visão de consultório, Carol, porque assim, eu trabalho com pessoas que passaram a vida inteira para emagrecer e já experimentaram de tudo e sempre chegaram naquele efeito sanfona, naquela dificuldade de emagrecer, sabe, na dificuldade de continuar uma dieta. Então a gente largar tudo a pessoa. E são pacientes que precisam de mim. Então, se eu virar para ele e falar, não faça nada, eu vou cair na mesmice e ele não vai conseguir. Então, ele precisa de alguém que ajude a sair de todas essas artimanhas. Entendi. Isso aqui é o que eu falo para os meus pacientes. Olha, presta atenção nessas pequenas dicas que podem ser pequenas, mas fazem diferença no final. Sabe tudo. E vamos para uma perguntinha do público. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Um beijo, Fabíola, mais uma vez, obrigada. Aquelas barrinhas de proteína podem ser uma boa opção para o lanche? Podemos consumir ou não é indicado? Qual a sua opinião a respeito das barrinhas de proteína? Então, a gente tem uma necessidade, cada pessoa tem uma necessidade diária de proteína. Isso varia muito com quanto a gente gasta, a nossa idade e a nossa atividade física. Uhum. Então, é muito interessante que você passe numa nutricionista para ela calcular isso para você. Excesso de proteína com o tempo pode levar a problemas renais. Sim. Então, pessoas que, vamos supor, têm uma alimentação ótima, às vezes eles não precisam de uma barrinha de proteína. Agora, pessoas que malham bastante e que requerem mais energia, mais fabricação muscular, a barrinha é uma ótima opção, desde que ela tenha pouco carboidrato também. Então, o ideal é ter pouco carboidrato, mais proteína. Mais proteína e esteja dentro da dieta.
Com as outras calorias também colocadas. É, porque uma pessoa que come, que faz dietas low carb e come já muita proteína, às vezes não tem a necessidade da barrinha. Entendi. Pode comer a comida. Eu sou muito a favor da comida. Também. É mais gostoso, né? É mais gostoso. É claro que a gente sabe que não dá pra grelhar um filé de frango e levar muitas vezes para comer no meio da tarde. Não dá. Mas dá para levar num lugar, por exemplo, que você trabalha e tem uma geladeira, um franguinho desfiado, temperadinho. Aí já dá para comer ali no potinho, né? De lanchinho da tarde. Já dá para comer queijinhos. Dá para comer, entendeu? A comida é muito gostosa. E esses alimentos são fáceis. Gente, a gente tem que pensar que a gente é pessoa que trabalha, que sai de casa, que frequenta padaria. O que você pode comer de saudável em uma padaria? Padaria não é um monstro, tá? Ah, não, grelha um franguinho para mim, vou comer um franguinho desfiadinho, faz um sanduichinho para mim com um pãozinho integral, sem gordura. Você consegue comer na padaria. É as suas escolhas. Posso tomar um suco de limão na padaria? Pode. Não precisa ser aquele suco, aquela vitamina super calórica. Nem o sucão de laranja. Nem o sucão de laranja, gente. Então, a questão é fazer boas escolhas. Entendi. E pensar antes de comer, né? Que às vezes a gente nem lembra o que está comendo. Vamos mostrar esses pratos aqui na frente, que agora nós vamos para eles. Arroz integral, né? 7 grãos com feijão. Arroz branco com feijão e macarrão. Por que você trouxe esses modelos de prato e essas quantidades, doutora? Porque a gente fala o seguinte, arroz e feijão é um ótimo alimento. Sim, é um ótimo alimento, mas ele também sobra. Vou comer 3, 4 pratos de arroz e feijão. Sobrou. Vou comer somente... Ah, tá, tô fazendo dieta, vou comer um macarrãozinho, pouca quantidade. E cadê os outros nutrientes? Olha que prato pálido. E depois você joga um molho branco, fica mais pálido ainda. Com mais gordura. Aí, depois você fala, não, então agora eu tô mudando a minha vida, vou comer arroz integral com feijão. Mas aí você come 3 pratos de arroz integral e feijão e chega no consultório, doutora, tô fazendo dieta e não emagreço de maneira... Tô comendo arroz, feijão, que é saudável e não emagreço. E tô comendo certinho tudo que falam que eu tenho que comer, mas a quantidade está errada. Calorias existem todos... Por exemplo, arroz e feijão no jantar. Você vai dormir. Picos glicêmicos à noite não são legais. Então, se for até lá para 6 horas da tarde, que você ainda tem tempo de gastar, beleza? Se não, isso é uma grande possibilidade de sobrar. Então, arroz e feijão bem-vindo no almoço. Mas qual é a quantidade recomendada? É essa ou essa? Então... Você pode comer uma porção menor de arroz branco, tá? E uma porção um pouquinho... A caloria é a mesma, só que o índice glicêmico do arroz integral é menor. Então, ele demora mais tempo, ele te dá energia por mais tempo. Certo. Então, às vezes, a nossa porção pode ser um pouquinho maior, mas não pode ser triplicada ou quadruplicada, simplesmente. Porque é integral. Mesma coisa, o pãozinho. Se a gente for trocar um pãozinho francês, eu acho que tanto integral como o pãozinho francês normal, eu acho que a gente teria que tirar o miolo, porque aí reduz as calorias e você nem sente. Tá. Mas os dois têm calorias. Então, para quem quer perder peso, lógico, para quem é saudável, malha bastante, um pãozinho é ótimo. Ele entra e sai, né? Ele entra e sai. Agora não, quem quer perder peso tem que tomar cuidado com o pãozinho. Não vai pegar esse pãozinho, passar um monte de manteiga, requeijão e barará, colocar... O que eu aconselho? Coloca salada dentro do pãozinho, tira o miolo, faz um sanduíche grande e aproveita. Faz esse pãozinho dobrar de tamanho, triplicar de tamanho. Então... Sabe o que eu já fiz? É que eu prefiro o de forma. Mas sempre quando vem 2 fatias, eu abro. Sim. E como as 2 fatias separadas. Uma fatia é um inteiro, uma base, outra fatia é outro inteiro. Porque parecem 2, né? Parecem 2 e rendem mais. Essa é uma dica. Outra dica é colocar bastante verdura, muitas fibras e fazer aquele lanche enorme desse tamanho, que você não consegue nem morder. Aí você vai levar mais tempo para comer e não vai aumentar as calorias. Não vai aumentar as calorias e o índice glicêmico vai ser baixinho. Entendi. A mesma coisa as frutas. Existem frutas que são muito calóricas. Às vezes você vai come de sobremesa, você já comeu aquele almoço, arroz, feijão, e aí é uma fruta, uma manga depois, 2 mangas depois, mas estou comendo fruta.
sabe? Tô sendo saudável, Tô sendo doutora. super saudável. Mas eu não emagreço. Mas eu não emagreço. Então são essas diquinhas que, assim, às vezes é isso que tá faltando. Essa pequena correção. Então vamos substituir a fruta por uma gelatina? Vamos colocar uns pedacinhos de fruta dentro da gelatina? Rende mais e você não vai comer a fruta inteira. Então segura essa informação, que eu vou retomar daqui a pouquinho dessa informação da gelatina, porque nós vamos chegar na gelatina. Tá. Porque eu sei que vai ter polêmica da gelatina. Que a gelatina, sendo, vamos ser sinceros, não é a coisa mais saudável. É igual refrigerante. São as duas coisas. Mas a gente está falando daquele paciente que a gente não pode tirar tudo dele, senão ele não vai aguentar. E aí ele não vai emagrecer, e aí ele vai ter problema de saúde e tantos outros. E tantos outros problemas. Então a gente tem que ter opções. E eu tenho mais opções. A gente vai dar mais opções. Perguntinha do público na tela e a gente já volta para a polêmica da gelatina. Como você pode incluir, então? Qual é a escolha? Claudinha linda, estou morrendo de saudade de você. Quando você vem me ver? Está convidadíssima. Ah lá a pergunta da Claudinha. Gosto muito de sopa de grão de bico e lentilha. Isso pode sabotar a dieta? E aí, como é que a gente encara, então, essas proteínas que não são de origem animal, são de origem vegetal? Então, a gente pode consumi-las muito bem. Lógico, cuidado com a sopa de lentilha. O que a gente pensa numa sopa de lentilha? Aquela linguicinha, aquele bacon. As outras coisas. As outras coisas. Tá. Uma sopinha de lentilha, quanto uma sopinha de feijão, um caldinho de feijão, muito bem-vindo. Tá. É uma proteína legal, é alguma coisa que dá pra você até tomar no fim do dia pra dar mais saciedade. Legal, pra encher a barriguinha de dormir, assim. Pra dar. Mas assim, muito cuidado com quantidade e como é feita essa sopa. Tá. Porque aí você acha que você tá tomando uma coisa muito legal, encheu de gordura, já não é tão legal mais. E tem uma pegadinha, doutora, que eu acho legal, até se você quiser comentar, que é o seguinte. Eu tive num hotel no final de semana e sempre tem festival de sopa e tal, acho que, né, principalmente nessa época do ano ainda tem. E aí, lá tinha a plaquinha, contém glúten, contém lactose, tudo, né? Eu achei isso um respeito com o paciente que tem intolerância. E aí tinham vários caldos, legumes, não sei o quê. Aí, em alguns eu vi, contém glúten. Eu falei, mas se é legume, legume não contém glúten. Então, você aqui tá dizendo que contém glúten, tem? Farinha. Pra engrossar o caldo. Então, isso é uma pegadinha? Pode ser uma pegadinha. Mas se você fizer a comida em casa, você tem Sem dúvida. esse controle. Se você comer fora, você sempre vai correr esse risco. Entendi. Tem lugares que não são tão bem instruídos Claro. e não mostram. Não era um spa, por exemplo. É. Você vai para um spa, certamente essa pegadinha não vai ter. Isso. Mas ficar atento a alguns detalhes ou mesmo perguntar, muitas vezes, quando você está pedindo uma comida fora, que eu acho que a maior dificuldade é essa, quando a gente faz dieta, querer dar uma saída, uma vida social. Né? Tanto é que agora eu acabei de voltar dos Estados Unidos e lá tem um cardápio, eles têm um cardápio light, um cardápio mais saudável, e um cardápio normal para as pessoas que não preocupam com isso. Então tem um cardápio de bebida com menos de 100 calorias. Que legal! Então você pode escolher o seu cardápio. Hoje eu vou optar por isso, amanhã por aquilo. Por aquilo. Então eu acho, a gente tem essa opção e aqui a gente está começando aos poucos, a gente está começando a adaptar a ter cardápio sem glúten. Hoje é muito mais comum do que antigamente. Então assim, é uma questão de escolha. A gente tem que saber escolher, pensar no que vai comer, traçar uma estratégia e conseguir seguir essa estratégia. Então, por isso que as estratégias não podem ser muito radicais. Tá. Porque tem que ser uma estratégia que não é para um mês, é para uma vida. Então, à medida que essa estratégia vai sobrando, a gente vai corrigindo essa estratégia. Tá? Boa. Eu comecei, meu primeiro mês, minha estratégia é o quê? 1.200 calorias com a opção de uma sobremesa. Tá, vamos tentar colocar gelatina, vamos fazer chup-chup, tá chegando o verão. Suquinho de limão no saquinho. Ô, delícia. Geladeira, ótimo. Não posso, como fora. Um picolézinho de limão, aqueles de fruta. Tá. Tem qualquer padaria, tira a vontade do açúcar, porque não é de uma hora para outra que uma pessoa vai conseguir sair dos vícios. É verdade. Passou esse mês, nossa, não tô precisando disso todo dia mais. Vamos retraçar a nossa estratégia. Vamos ficar mais saudável. Vamos usar essa sobremesinha 2 vezes na semana. Vamos tirar aquele brigadeiro. Eu tenho pacientes que eu tenho que colocar na dieta um brigadeirinho 2 vezes na semana. Porque senão ele vai sair da dieta, ele não aguenta. O vício químico do açúcar é muito maior. Então, quando a gente não corrige com medicação, que ele quer ser mais natural, a gente tem que abrir algumas exceções. Entendi. E ele vai abrir mão de outras coisas para comer o brigadeirinho. Vai abrir mão de outras coisas para comer o brigadeirinho. Antes de fazer perguntinha do público, vamos falar então da gelatina, que tá aqui e que a gente sabe que tem ali conservantes, tem algumas coisinhas, mas que
te coloco essa pergunta. Para uma pessoa que sempre, depois da refeição, precisa de um doce, precisa de uma sobremesa, a estratégia da gelatina, mesmo não sendo um alimento super ultra saudável, é boa? A estratégia da gelatina é um açúcar, sensação de açúcar com baixíssima caloria. Então, ele pode estar presente em vários momentos que você precisa daquele docinho. Tá. Ou bate ela com iogurte, zero, ou faz com um pouquinho de fruta. Você pode usar a criatividade e usar a gelatina de agar-agar. Tá, que é de saudável. alga, que é saudável. É mais cara, né? E não é acessível a todo mundo. Eu tenho certeza que tem muita gente que assiste a gente do interior, que talvez eles não tenham acesso a isso. Então, vamos consumir menos, mas vamos acabar consumindo. Não é, sabe, é uma estratégia. É esse início de estratégia para largar o doce. Para largar o doce. A gente tem que ter algumas coisas na nossa cabeça que vão nos ajudando a driblar essa vontade do açúcar. Perfeito. Vou deixar uma perguntinha do público, hein? Essa é bem legal. Aqui tá, Fred Silva Oficial, acho que é isso. Gosto muito de biscoito recheado. Temos vários aqui. Mas acho que engordo muito. Como fazer, mas mesmo assim faço bastante caminhada, mas engordo. O que fazer? Como é que a gente substitui biscoitinho recheado? Eu deixei uma perguntinha a respeito das bolachinhas recheadas. Eu uso, não tô aqui para dar minha opinião, mas eu nem compro. Um jeito de não comer é não comprar. Pode ser? Ou alguém que gosta muito, ama muito e não consegue não comprar? Então, existem várias teorias para a danadinha das bolachinhas recheadas. Elas são muito gordas, elas têm muita gordura hidrogenada, elas não têm nada de nutriente legal nessas bolachinhas. Mas vamos lá, uma experiência minha de pacientes que a gente tem que desmamar dessas bolachinhas. Vamos fazer comparações. Uma bolachinha recheada pode ter até 30 calorias. Você se satisfaz com uma bolachinha? Alguém se satisfaz com esse aí que é um atrás do outro, né? Um atrás do outro? Não. Então, quanto a gente tem que andar? Então, tudo bem, eu falo para meus pacientes, você pode comer, mas você vai ter que caminhar, você vai ter que perder as calorias disso que você comeu. Vamos fazer um teste. Então, 3 desses, ou 3D sem calorias. Só que calorias ruins, né? Péssimas, tá? Mas tente fazer isso. Então, você nunca come 1, 2, você come uma caixa. Quanto você tem que fazer de exercício para comer uma caixa? Puxa vida da terra. A pessoa já cansou. No final da semana fala, não. É melhor eu não comer. É melhor eu não comer. Tenta você em casa, é meu desafio. Tudo bem, eu vou comer essa bolachinha, mas eu vou perder tudo que tem nessa bolachinha. Você vai lá no rótulo e olha, 3 bolachinhas, 120 calorias. Então, vou comer a caixinha, multiplica e eu quero que você faça exercício. A Carol ensina tanto, tem tantas aulinhas de ginástica com 100, 200 calorias, tá? 15, sobe e desce a escada, mora em prédio, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Eu quero ver, depois de uma semana, se a vontade da bolachinha continua. E, querido, lógico que você não está emagrecendo, dependendo do tanto de bolachinha e dependendo do exercício, da caminhada que você fizer, você não vai conseguir. Você tem almoço, você tem jantar, você tem que queimar isso tudo. Então, mais a bolachinha, sobrou. Então, assim, não que não possa comer, mas se a gente decidir por comer, a gente tem que gastar. É isso. Olha, doutora, eu vou fechar com uma perguntinha... Aqui, ó. Da Sheila, nós temos 1 minuto. Mas achei boa. Boa tarde, ela diz. Boa tarde, Sheilinha. Beijo. É verdade que não devemos consumir carboidratos e mais uma fruta de sobremesa ou um suco? Tipo, escolhi um prato com arroz e feijão no almoço. Aí eu vou lá e coloco mais um suco e a minha sobremesa é uma uvinha. Então, depende da quantidade desse arroz e feijão. A gente tem que calcular as calorias do dia e o prato tem sim que ser colorido. Tá, não tem problema nenhum a gente comer uma salada e na salada ter um pedacinho de manga, desde que a gente esteja pensando nessa manga como um carboidrato dentro da refeição. Entendi. Entendeu? Não tem O suco eu acho uma caloria meio inútil. Então vamos tentar, porque não mastiga, é uma coisa que não dá saciedade. Não dá prazer, né? Não dá, mas é gostosinho. Então vamos tomar o suco de limão, tá? Que é um suco menos calórico. Quer tomar? Vamos usar o de limão. E almoça primeiro, mastiga bem e depois tem aquela sensação do prazer de tomar um líquido depois. Mas não misture as coisas e assim, entenda muito bem o seu prato.
pense na hora de comer, sente e almoce com prazer. Exatamente. Entendendo quais são os seus alimentos preferidos, sabendo as quantidades que você pode de cada um desses alimentos. Não existe alimento proibido. Existe alimento que não serve para mim, existe alimento que sobra, que eu comi demais. Mas falar, nossa, tô indo numa festa de aniversário, não posso comer nem um pedacinho de bolo para experimentar? Pode. Mas você tem que gastar, pensar que você vai ter que gastar e tirar de algum lugar para aquele ali entrar na sua dieta. Perfeito. Eu acho que isso é ser inteligente, ponderado e ter bom senso. Doutora Ana Luísa Vilela, você ficou no Vem Aqui, mostra que a alimentação, a dieta, a vida, ela é feita de bom senso. Então tá aí, quem quiser saber mais, siga no Insta, @AnaLuísa com S, Vilela, tudo junto, @AnaLuísaVilela. E o site é o mesmo, né? isilinforme.com.br, que é novo agora, né? É, Isilinforme. www.isilinforme.com.br. Uma correção, é doutora Ana Luísa Vilela. Ah, não é só Ana Luísa? Não é DRA Ana Luísa Vilela. Então, @doutora abreviado Ana Luísa Vilela, a gente vai corrigir na minha ficha. Muito obrigada mais uma vez, é um prazer enorme tê-la aqui. E eu respeito muito toda essa sua visão aí de bom senso. Você é muito sábia. Obrigada, viu, doutora? Obrigada. Um beijo, até a próxima.